Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que me separei, nunca quis saber de ninguém. Estava cansado já de investir numa pessoa, oferecer o que de melhor eu tinha e, no fim, tudo desandar. E a história acabar não dando certo. E, às vezes, a culpa nem é da gente, né? E nem da pessoa com quem a gente está. Incrível. É complicado esse negócio de relacionamento. Não dá para culpar o outro, mas também não dá para culpar a si mesmo. E quando não dá legal, dá errado, é uma coisa que, dependendo da pessoa, dói muito. De maneira que, mesmo não sendo uma coisa assim maravilhosa, ficar sozinho, eu preferi, pelo menos durante um bom tempo, continuar no meu canto. Meu casamento com a Soraya, por exemplo, durou só 1 ano e meio. Quer saber? A gente se amava. Disso eu não tenho dúvida. Tínhamos todas as chances de ser felizes. Só que, infelizmente, problemas externos acabaram atrapalhando a nossa relação. E, no fim, para minha tristeza, ela resolveu me deixar. Foi um momento terrível para mim, porque eu gostava dela. E era algo que eu não imaginava que fosse acontecer, a gente se separar. Repito, situação complicada quando a gente vê que não vai dar certo. E, infelizmente, dessa vez também não deu. E tudo se torna pior quando a culpa não é da gente, como eu falei há pouco. Depois que a Soraya me deixou, eu nunca esqueci. Mesmo já fazendo 5 anos que estávamos separados. Talvez por isso ainda continuasse daquele jeito, sozinho, sem querer me aproximar de ninguém, afastando alguém quando esse alguém se aproximava. Ela bem ao contrário, viu? Para minha desilusão, já tinha até me esquecido. Creio eu, né? Porque já estava morando com outro cara fazia 1 ano e meio. E antes que alguém pense em alguma coisa assim que não deve, nunca houve traição no nosso caso. Nem da minha parte, nem da parte dela. Esse outro cara, por exemplo, com quem ele estava morando agora, ela só foi conhecer depois de 1 ano que a gente já estava afastado. Começaram a se relacionar, aí ela engravidou do cara e, no fim, não sei se foi apenas por conta da gravidez ou se estavam gostando um do outro, só sei que acabaram indo morar junto. Quando eu soube, eu fiquei muito mal. Claro que eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela arranjaria alguém. Mulher jovem, bonita, sabe? Mais uma vez é saber que algum dia aquilo vai acontecer. Outra coisa é saber que acabou de acontecer e a tua ex está junto de outro cara. Olha, naquelas alturas, minha esperança já era vã. Tudo não passava de bobagem da minha cabeça. Eu já tinha perdido a Soraya. E quer saber? No fundo eu sabia disso. Para nós não tinha mais jeito. Por isso, fazer o quê, né? Me resignei. Continuei sozinho, mesmo já fazendo tanto tempo a nossa separação. Morava na casa da minha mãe. Aliás, mesmo na época em que estávamos juntos, eu e a Soraya morávamos ali com a minha mãe. Era uma casa grande. Minha mãe morava sozinha, de modo que não tinha necessidade de alugarmos um lugar, gastar dinheiro à toa. E olha, graças à minha mãe e à minha ex-mulher, e a Deus também, né? Elas sempre se deram bem. E por incrível que pareça, continuaram sendo amigas e se falando, mesmo depois que a Soraya me abandonou. Porque foi isso que aconteceu. Para não deixar dúvida, ela é que foi embora.
Volta e meia, minha mãe veio me contar que tinha conversado com a Soraya. Imagina como que eu me sentia, né? Aliás, todas as novidades que ela me trazia da Soraya, sabe, não digo todas, mas a maioria, não era coisa boa para mim. No fundo, eu acho que ela sabia que eu ainda continuava gostando da minha ex, e por isso vinha me falar dela de vez em quando. Só que depois que ela me contou que a Soraya tinha engravidado, ido morar com o sujeito com quem estava se relacionando, olha, eu pedi a ela: mãe, eu vou te pedir uma coisa, tá? Por tudo quanto é mais sagrado, eu não quero mais saber nada a respeito dessa mulher. Você não entendeu? Deixa ela pra lá no canto dela, deixa ela ser feliz, mas não me conta notícia nova, não me fala mais nada da vida dela. Tá, eu também preciso tocar minha vida em frente. Preciso esquecer essa mulher. Coitada da minha mãe. Claro que ela não fazia por mal, pelo contrário. Mas é que só eu sei o quanto foi doído receber aquela notícia assim, de bate-pronto. Saber que ela estava de novo fazendo uma nova família e já esperando o filho do seu novo namorado, enquanto eu permanecia no mesmo lugar, parado no tempo, sem conseguir sequer esquecê-la. Olha, na solidão do meu quarto, eu tinha sentimentos assim, que às vezes dava vontade até de chorar. Ficava lembrando. Aí já vinha a minha memória o que a minha mãe tinha contado, que ela já estava morando com outro, já estava, inclusive, grávida de um filho. E já fazia tanto tempo que a gente não se via. Eu nem falava com ela, muito tempo. E o mais incrível é que ainda não tinha conseguido esquecê-la. Até que aconteceu que a pobre da minha mãe acabou sofrendo um acidente doméstico. Ela já tinha certa idade, mas sabe aquele tipo de mulher que não para quieta? Em casa, vivia fazendo uma coisa, fazendo outra, inclusive faxina. E num sábado, ao limpar os vidros de uma janela do quarto, foi subir numa escadinha e acabou caindo. Conclusão, acabou quebrando o fêmur. Como eu estava no trabalho, só fui ficar sabendo depois. Justamente nesse dia, a bateria do meu celular tinha acabado. Olha, não tem hora que parece que tudo acontece para levar um determinado fim? Pois aconteceu naquele dia comigo. Soube pela vizinha quando cheguei em casa. E é claro, fiquei desesperado, né? E quando cheguei ao hospital, para onde ela tinha sido levada, a surpresa estava me esperando. Lá estava, com ela, ninguém menos do que a minha ex-mulher. Senti aquele friozinho no estômago, aquele descompasso no coração quando cheguei. Dali a pouco, escutei alguém pronunciando o meu nome. Oi, Leandro, tudo bom? Ó, tua mãe já foi operada, viu? Tá tudo bem com ela. Senti a pancada. Na verdade, duas. Minha mãe operada, eu nem em casa estava, celular descarregado, sabe, tudo junto para dar. E como surpresa ainda maior, minha ex, que eu não via tanto tempo, falando comigo a menos de 1 metro de mim. Minha voz parece que não saía. Quer dizer, saiu, mas tão esquisita. Soraya, mas o que você está fazendo aqui? Ela me ligou. Não conseguia falar com você? Aí me ligou, coitada. Machucou a bacia. Olha, fazia no mínimo 3 anos que a gente não se via. 3 anos. Imagine como eu me senti. O coração bateu forte. Só para variar, ela estava tão bonita. Que coisa!
sabe, dá uma vontade. Eu muitas vezes pensei, quando encontrasse a mulher de novo, tomara que ela tenha enfeiado, ficado, sei lá, qualquer coisa, para diminuir pelo menos essa, mas não. Aconteceu justamente o contrário. Ela estava mais bonita do que antes. Sabe, parece que só para me cutucar ainda mais. Estava mais linda. E eu ali, querendo falar um monte de coisa, eu não sabia o que dizer. Agradeci por ela, sabe, por ela estar ali e tudo, mas... Olha, para mim ela sempre foi a mulher mais linda do mundo. Minha mãe tinha ligado para ela, porque ligou para mim, naturalmente eu não atendi, o celular estava desligado. E aí, como tinha sofrido aquele incidente, ligou para ela, para que alguém a socorresse. Repito, mesmo depois da nossa separação, as duas continuavam sendo amigas, se falando, e foi justamente a ela que a minha mãe foi pedir socorro. Meu Deus, por um lado, fiquei feliz, né? Saber que a mãe estava bem, já tinha inclusive sido operada, mas por outro, eu fiquei tão agitado, tão nervoso, tão aflito, por dar de cara com a Soraya ali. Ela me chamou depois para tomar um café. Aí que sabia como é que andava a minha vida, sabe aquela curiosidade, sei lá, coisas que a gente pergunta pro outro assim, e às vezes nem tá com vontade de saber. Não sei se era o caso dela, mas até acho que sim. Ela me contou que continuava morando lá com o cara, o pai do seu filho, que o menino já estava com quase 3 anos, inteligente, esperto. Não foi assim uma conversa longa, nem aprofundada, porque de repente ela olhou no relógio e falou: nossa, Leandro, tá meio tarde já. Bom, eu vou indo, tá bom? Depois que você puder entrar no quarto, de novo lá para ver a Donieda, diz que eu deixei um beijo para ela, viu? E eu vou dar um jeito de vir amanhã ou depois da manhã no máximo, para visitá-la de novo, tá bom? Só para vê-la de novo. Olha, sei lá. Era uma alegria misturada com uma tristeza. Coisa, sei lá, estranha. A gente não tinha se cumprimentado logo que nos vimos, né? Mas agora, para nos despedirmos, como aquele gelo inicial tinha sido quebrado, ela se aproximou e me deu um beijo no rosto. Meu corpo trepidou, mesmo sendo um beijo de amigo, beijo comum. E não sei como, sei lá, não desfaleci. Só por conta daquele mínimo contrato. Eu nunca neguei a mim mesmo que ainda gostava dessa mulher. Só que revê-la, falar com ela, tocá-la, fez aquele sentimento, sei lá, se mexer dentro de mim a ponto de quase explodir. Enquanto ela se afastava, fiquei ali parado, olhando para ela, sentindo o coração batendo, enfim. Minha mãe ficou um tempo internada, depois recebeu alta, voltou para casa. Antes disso, eu soube que a Soraya havia estado lá para visitá-la, inclusive prometeu ir vê-la em casa. A mãe até perguntou, quando me contou: não tem problema ela vir aqui me ver? É claro que não, né, mãe? Por dentro, no entanto, eu já sabia de antemão que isso ia causar uma verdadeira transformação aqui dentro de mim. E eu digo isso porque, meu mal, eu estava levando a vida assim, numa boa, pelo menos tranquila. Não estava feliz, claro que não, mas também não estava triste, nem sofrendo, sabe? Na verdade, depois de 5 anos de separação, eu pensava pouco na Soraya. Se bem que tinha noites que eu começava a pensar e varava a noite, a madrugada toda, pensando nela, em nós. Mas não era sempre.
Só que eu tinha certeza de que, se ela passasse a frequentar a nossa casa de novo, é claro que alguma coisa ia acontecer comigo. Não ia ser bom para mim. Porque aí, em vez de pensar de vez em quando, eu ia pensar todos os dias. No primeiro final de semana, ela de fato apareceu em casa para ver a mãe. Eu chegava do serviço e ela estava lá. Detalhe, tinha trazido o filho dela junto com ela. Eu tinha contratado uma pessoa para cuidar da minha mãe no período em que eu não estava em casa, mas essa pessoa já tinha ido até embora. Deixou a comida pronta e se foi. Inclusive foi nesse mesmo sábado que eu vi o marido dela pela primeira vez. Vi de longe, tudo bem, na janela, mas vi. Senti aquele aperto no peito. Ele veio buscar a Soraya e o filho dela de carro e eu vi. Uma sensação tão esquisita. Não era a raiva que eu sentia do cara, mas ao mesmo tempo não era uma coisa boa também. Eu só queria que ele não existisse. Só isso. Não consegui nem dormir aquela noite. Fiquei com aquele nó na garganta o tempo todo, virando na cama, levantava, ia na janela. Meu Deus, mesmo já fazendo aquele tempo todo, como era difícil me acostumar. A ideia de que ela tinha outra família, outro cara, outro marido. Ia ter filho agora, eu não conseguia engolir aquilo. E a verdade é que essa visita, a primeira da Soraya, como eu já imaginava, causou um furor na minha cabeça. Só que às avessas. Eu não conseguia me concentrar. Eu me perdi dos meus próprios pensamentos. Eu não sei como não acabei trocando os remédios da minha mãe. De tão desatento que eu me encontrava. Eu só conseguia pensar na Soraya, no filho dela, e até, isso é que era pior, no marido dela. Infeliz, ou felizmente, sei lá, os dias passaram e ela não voltou mais. Não apareceu mais ali em casa. Eu tinha tanta vontade de perguntar para minha mãe se ela sabia da Soraya, se as duas andavam se falando. Lembra antes? Eu não queria que falasse dela, que dissesse nada, notícia nenhuma. Mas agora, que já tinha acostumado de novo os meus olhos com o seu rosto, o seu corpo, eu queria saber. Mesmo assim, deixei quieto. Não perguntei. Até que dali 2 semanas, um sábado, cheguei do serviço e escutei aquelas vozes lá no quarto da minha mãe. Minha mãe estava recebendo visita. Adivinha? Já me deu um tremelico quando eu reconheci a voz da Soraya. Fui até lá, cumprimentei as duas dali mesmo da porta. Olha, fiz um esforço danado para não transparecer a minha emoção de vê-la ali de novo. Minha mãe falou que a Soraya tinha trazido umas frutas para ela, coisas gostosas. Enfim, deixei as duas ali conversando e fui até a sala. Mas fiquei prestando atenção na conversa delas. Até que dali algum tempo, nem isso, as duas se despediram. E a Soraya apareceu ali na sala. Tô indo nessa, Leandro. Bom te ver, viu? Que isso, Soraya? É cedo ainda. Senta aí um pouco, vamos conversar. Ela fez uma carinha assim de pressa, aí deu uma olhada no relógio e falou que não dava, que precisava mesmo ir. Eu então disse que ia acompanhá-la até o portão. Notei que ela ficou preocupada, mas não falou nada, consentiu. Ficamos um pouco ali no portão conversando, principalmente sobre minha mãe, até que num impulso eu acordei durante uma frase e falei: rever você mexeu tanto comigo, Soraya. Sabe que desde aquele dia lá no hospital que eu não consigo parar de pensar em você. Leandro, eu acho que a gente não deve falar
sobre esse assunto, né? Mas é verdade. E o que tem falar? Não vou te obrigar a nada. Eu descobri que ainda te amo. Desculpa, eu tenho que te falar, eu preciso falar. Você nunca sentiu uma coisa assim, forte, que você sentiu que ia, sei lá, se afogar? Se não dissesse, se não colocasse para fora? Pois então, é o caso que eu estou passando, eu preciso falar. Só vou dizer, não vou fazer nada. Você vai continuar com o teu marido lá, na boa. Agora me deixa pelo menos dizer que eu não consegui te esquecer. Me fala, mas assim, do fundo do teu coração, existe alguma coisa, um pedacinho, um pontinho daquele sentimento que você tinha por mim, lá no passado? O que é que você está dizendo, Leandro? Não tem mais nada a ver. Você mesmo acabou de dizer, eu casei com outro cara, tenho um filho com ele, estou feliz com a minha vida. A gente tem uma família. Esquece. Por favor. Olha, nunca mais fale sobre isso comigo. Tenta conhecer outra pessoa. Vai ser muito melhor para você. Se fosse fácil, só de estar aqui agora perto de você, eu sinto tanta coisa aqui dentro. Minha vontade. Te falei aquilo, me aproximei e fiz menção de abraçá-la. Mas ela, como eu já esperava, se retraiu e ficou zangada. Pode ir parando por aí. Por favor, pare. Dá para ser? E não me fale mais esse tipo de coisa. O que houve entre nós foi no passado. O passado ficou lá atrás. Será que você nunca vai entender isso? Bom, eu vou indo. Pera só um pouquinho, deixa eu te levar. Assim a gente continua essa conversa no caminho. Eu vou lá dentro pegar a chave. Não precisa. Já liguei pro meu marido. Ele tá vindo me buscar. Ai, que raiva. Ai, que raiva e que pena que me deu de mim mesmo. Ela falou aquilo e já apontou. Olha, parece que é ele, ó. Ela tratou de sair pelo portão o mais rápido que pôde e nem se despediu de mim direito. Deu aquele tchau assim xoxo, de longe, pois logo seu marido encostou com o carro bem ali na frente. Senti aquela fisgada por dentro, quando o cara abriu o vidro e me cumprimentou lá de dentro. O bebê deles também estava junto. Quer saber? Me senti ainda pior depois que eles se foram. Porque, puxa vida, ela não deu a mínima para nada do que eu falei. Pareceu nem se importar. Abri meu coração. Falei que amava ainda, que nunca tinha esquecido. E ela reagiu como se nem quisesse ouvir. Depois que entrei, me atirei no sofá, fiquei ali quieto, me torturando. Minha mãe conversava comigo lá do quarto, mas o meu pensamento estava a milhas de distância dali. Até que dias depois, como eu não tinha mais o número da Soraya, acabei pedindo para minha mãe. Só que mesmo assim, demorei para criar a coragem e lhe mandar uma mensagem. Não mandei, na verdade, nada demais. Coisa assim, bem comum. Como se não tivéssemos tido aquela conversa lá no portão da minha casa. Só que na segunda vez que lhe mandei outra mensagem, ela entrou no assunto. Leandro, sobre aquele dia, aquelas coisas que você me falou, eu queria até te pedir desculpa, acho que fui meio grosseira com você, mas é que eu não esperava. Você me pegou de surpresa. Fiquei nervosa. Só queria que você soubesse que eu gosto de você. Você foi e vai continuar sendo uma pessoa super importante para mim. Mas eu queria que você entendesse também que eu amo meu marido.
Agora eu tenho uma família. Sabe, meu marido e meu filho são tudo para mim. Eu jamais serei capaz de qualquer coisa para colocar isso em risco. Você me entende? Era isso que eu queria te falar. Desculpa, tá? Sabe, de certo modo, eu não esperava outra coisa dela. Como conhecia o seu caráter, era certo que ela não ia se deixar levar pelas minhas palavras e ter uma recaída comigo, ou então até engatar um caso proibido comigo. É claro que não. A Soraya sempre foi uma mulher reta, honesta, de muito caráter. E depois que li sua mensagem, quer saber? A admirei ainda mais. Só que se eu disser que era aquilo que eu queria ter lido ou escutado, claro que estaria mentindo. Não era. Queria que ela tivesse escrito que também me amava, que também não tinha me esquecido, que bastaria uma palavra minha e ela largaria de tudo, do marido, da família, e viria correndo para os meus braços. Era isso que eu queria ouvir. Era isso o que eu queria ter lido naquela mensagem. O problema é que mesmo que eu queira, não vou deixar de amá-la por causa disso. Se em 5 anos de separação não consegui esquecê-la, nem deixei de amá-la, sei que não será da noite para o dia que isso vai acontecer. Que isso vai acontecer comigo, principalmente, porque eu me conheço. Eu me conheço. E é de muito tempo que eu me conheço. Como conheço esse amor, que não passou nada esse tempo todo, e quer saber? Acho que nem vai passar. Foi crueldade até, viu? O destino ter trazido essa mulher para minha convivência de novo. Porque se não era para ser minha, preferia que ela continuasse lá onde estava, longe da minha vista. Ela reacendeu essa chama aqui em mim. E quer saber o que eu vou ter de fazer agora? Recomeçar o longo caminho de novo. Remar tudo o que já remei. Tudo para ver se consigo, pelo menos, chegar ao ponto em que estava. O ponto em que me encontrava. Quando o caminho dela cruzou novamente com o meu.